Oi, Ariane! Oi, Tudo olá, tudo bem? bem? Seja Tudo bem-vinda bem? aí à nossa live, encerrando a semana com você aí, né, Ariane? Isso. Tudo Muito feliz bem? de estar. Tudo bem. Estão me Ah, aqui, ouvindo? ó. Então, super bem, tô te ouvindo super bem, tá? Sua Uhum. internet tá ótima, porque esse horário também não é um horário bom para internet. Não, e deu um chuvão aqui agora, uma chuva, meu Deus. Falei, e Não, agora? eu sempre confundo, é Lagoa Santa ou Santa Luzia? Então, eu moro em Santa, mas eu Aham. trabalho em Matozinhos, então eu estou em Matozinhos agora. Ah, entendi. Então, pessoal, sejam bem-vindos aí, tá? Essa é a nossa última live, Insulinoterapia Descomplicada. Nós convidamos a Ariane, porque a Ariane, ela fez os nossos cursos, né, Ariane? Tá aí com a gente nessa jornada. E a gente quer, com esse momento com a Ariane hoje, mostrar para vocês, né, como que é a jornada da pessoa que está aí inserida nos tratamentos, mesmo que não seja, né? Que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não estou dentro de nenhuma equipe, né? Mas quando você, mesmo quando a pessoa está atendendo no seu consultório como nutricionista e recebe o paciente de um colega, de uma forma ou de outra a gente está compondo uma equipe multiprofissional, mesmo que não seja no mesmo lugar, né? E isso é muito importante. Aí eu vou passar para a Ariane se apresentar, falar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre essa jornada na insulinoterapia, na contagem de carboidratos, para ela explicar um pouquinho aí como que é o trabalho dela, para vocês conhecerem ela um pouquinho, tá bom? Então seja bem-vinda aí, Ariane, está com a palavra. Obrigada. Então, eu hoje, como eu falei, né, eu trabalho em Matozinhos, que é um município aqui próximo a Pedro Leopoldo, e moro em Lagoa Santa. Mas eu também já trabalhei em Lagoa Santa, já trabalhei em Belo Horizonte. Até julho deste ano, eu estava na equipe do NAC em Belo Horizonte também. E assim, eu estou na equipe do NAC, né? Que é o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Então eu tenho essa oportunidade de estar em equipe, mas é engraçado que eu trabalhei na capital, né, em BH, e trabalho no interior. Então, eu consigo ver assim, uma diferença muito grande de um município para o outro, né, em relação à capital e interior, por exemplo. A própria composição da equipe é diferente. Então, acaba que as ferramentas que a gente tem de trabalho também são diferentes, tá? Uhum. E também voltei a atender agora em consultório particular, no município mesmo lá de Lagoa Santa, onde eu moro. Tem 3 anos, 3 anos e meio que eu estou aqui em Matozinhos. E agora que eu comecei a ver assim, a insulinoterapia de uma forma muito mais abrangente, muito mais, eu diria até que inteligente, assim, porque antes era muito superficial, tá? Muito inclusiva também, né, Ariane? Sim, demais, demais. É que eu falo muito isso com os colegas, quando as pessoas perguntam pra gente. Quando você está lidando com equipe e você está, de alguma forma, dentro da equipe para um assunto, e você não tem noção do que é aquilo que você está vendo, é como se você não tivesse na equipe, É verdade. não é? Porque Uhum, você vê, às vezes você vê uma coisa, mas você não enxerga aquilo que você está vendo, é. Uhum. E né? aí que eu observo a diferença assim, de um lugar para o outro, de onde tem um profissional, onde não tem outro. Por exemplo, aqui em Matosinhos, a gente não tem farmacêutico nas equipes de NASP, né? Então, eu quase assim, não tenho basicamente nenhuma discussão de caso com farmacêutico, entendeu? O contato com ela, claro que eu consigo contato, ligando, né, na farmácia, tentando conversar, mas eu não tenho uma reunião de discussão de caso, por exemplo, Entendi. sabe? E aí eu sinto essa falta, assim, de algum, do profissional mesmo, né, farmacêutico, né? E conta pra gente uma coisa, quando você fez o curso, tanto de insulina como de contagem, foi desse ano, não foi? Foi desse ano, acabei tem pouco Há tempo. poucos dias, né? O de contagem. Mas me conta uma coisa, antes de você fazer o curso de insulinoterapia, quando você estava aqui em Belo Horizonte, como você fazia parte da equipe, como que você via
como que era o seu olhar, como que você enxergava a sua participação como nutricionista na equipe, principalmente quando o paciente era insulinizado ou tinha a indicação da insulina. Como que era isso antes e como que você vê essa sua participação hoje, depois dessa formação em insulinoterapia e em contagem de carboidratos? Porque eu acho que tem muito nutricionista que eu já vi que entrou aqui, né, na live, muita gente que segue a gente, e aí eu acho que é importante as pessoas ouvirem você que conhece os dois lados, né? O lado sem a formação em insulinoterapia, contagem de carboidratos, e o lado com uma formação, porque, Ariane, tem gente que nem sabe que é diferente. Sim. Acho que às vezes a cegueira, né, do que a gente não sabe ou não consegue ver, às vezes na área de saúde hoje ela tem sido dramática. Então, às vezes a pessoa nem sabe que pode fazer melhor, né? Então, eu queria que você mostrasse isso para que principalmente as suas colegas nutricionistas vejam, mas que os médicos que estão aqui na live, os enfermeiros, os farmacêuticos, também tentem se ambientalizar aí como um profissional de saúde na área de insulinoterapia. E fala um pouquinho, então, para a gente isso. Então, o curso, né, de insulinoterapia, principalmente, eu me senti de mãos atadas, na verdade. De mãos atadas, porque o paciente, às vezes, vinha com uma dose de insulina que hoje eu percebo que a grande parte assim, dos pacientes que estão utilizando insulina NPH, né, ou às vezes conjugado com a regular, a dose não está legal para aquele paciente. Muitas vezes, hoje, né, eu percebo que talvez aquela dose estaria elevada, né, ou não adequada, né, para cálculo de peso, essas coisas. Então, hoje eu consigo perceber essas coisas, esses pontos que fazem tanta diferença na glicemia do paciente, e hoje eu consigo discutir isso com o enfermeiro, com o médico, ou com o próprio paciente. Porque, na verdade, assim, eu ainda sinto que é com o próprio paciente que eu vou conseguir mais resultados. Nem sempre vai ser com o médico, nem sempre vai ser com o enfermeiro, que eu vou ter a oportunidade de tentar trocar não é trocar, né? Mas de orientar essa troca, de orientar essa adequação na insulinoterapia. Porque a partir do momento que a gente educa o paciente, ele pode ver que aquela insulina poderia ser mais benéfica para ele. Quantos pacientes que eu pego, assim, que estão com a alimentação, às vezes, vem, né, com a glicemia descompensada, e às vezes a gente tenta fazer o máximo na alimentação. Às vezes o paciente consegue mudanças, assim, bastante bacanas na alimentação, e a glicemia não melhora, sabe? E aí você tocou num ponto muito importante, Ariane. Por quê? Quando o profissional de saúde não entende os protocolos de quando que um paciente, por exemplo, com diabetes tipo 2, precisa ser insulinizado, o médico deve passar a insulina, o que às vezes acontece muito, e eu entendo que é por um desconhecimento. Às vezes, o profissional nutricionista, eu já recebi muito isso no meu consultório, acha que o paciente não está fazendo a dieta, que ele está mentindo. Sim. Né? Eu já fiz muito isso. Fala assim, não, o senhor está mentindo, não é possível que o senhor está fazendo, que o senhor entendeu o plano alimentar, que a senhora está seguindo o plano alimentar e que às vezes está perdendo peso, né, Ariane? Que é muito engraçado isso. Porque às vezes o paciente está seguindo, está perdendo peso, né? Está emagrecendo e está com glicose mais elevada, mas não uma glicose elevada a ponto dele estar emagrecendo, né? Porque não é toda glicose elevada que emagrece, né? É a descompensação grave, que a pessoa está urinando muito, está bebendo muita água, está se consumindo,
é que leva à perda de peso. Glicose de 200, 250 não faz ninguém emagrecer 5, 10% do Não, peso, né? É uma é verdade. descompensação importante, né? Uhum, Então, sim. e aí a gente já ouviu, eu tenho centenas de casos no meu consultório. Ah, eu parei de ir naquela nutricionista porque eu estava fazendo, doutor. Eu conseguia fazer, eu estava feliz com o plano alimentar, mas meu diabetes não estava controlado. E quando eu voltei lá, ela me passou uma dieta mais restritiva, falando que se eu estava fazendo, então eu tinha que comer menos. E na verdade não tinha nada a ver com o plano alimentar. Não tinha. Não tem, não tem. Não tem. Exatamente. Naquele caso não tinha, né? E aí, Então eu quando acho que isso você que é vê importante. que pode ser a insulina, que pode ser o horário que está tomando, sabe? Que tem, né, o horário certo de aplicar antes da refeição. Você tem que ver ali o valor da basal, quantas horas que a basal faz efeito e tal, sabe? Quando você tem Exatamente. tantas alternativas que podem estar colaborando para essa descompensação glicêmica, dá até meio que um alívio, assim, né? Que o paciente, na verdade, está tentando e tem outros. Exatamente. E que aquele papel, né, que eu acho que isso é uma coisa fundamental, é você saber que a sua função dentro da equipe, além do que você pode fazer a mais, mas dentro ali com a questão da nutrição, que você pode ficar satisfeito e o paciente também pode ficar satisfeito Sim, colocando aquele tijolinho no tratamento, né? sim, E quando julga-se que o paciente só de uma forma individual dentro da sua área, ah não, se a glicose não melhorou, é porque ele não está seguindo o plano alimentar. Ou então muitas vezes as pessoas falam assim, se a glicose não melhorou, é porque ele está fazendo a contagem de carboidrato errada, é. né? Às vezes ele está A fazendo ao primeira pé da contagem é a letra. medicação mesmo. Exatamente, gente. E não é só comida que muda a glicose. Me pergunto, né? E pergunto para vocês. A maioria dos pacientes que nós recebemos com diabetes tipo 1 não estão insulinizados com múltiplas aplicações por dia. Uhum, sim. Como que você pode fazer qualquer julgamento de um perfil de glicose? Isso quando você sabe olhar, né, Ariane? Porque eu tenho certeza que tem muita colega nutricionista que não sabe interpretar um diário de glicose. Olhar e não olhar não vai fazer diferença. E se você está tratando o paciente com diabetes tipo 1 ou o paciente com diabetes tipo 2 insulinizado, isso faz toda a diferença. Porque como é que você vai interpretar, como é que você vai abrir a boca para falar qualquer coisa com o paciente com diabetes tipo 1, que não está tratado intensivamente, que está com hemoglobina glicada de 10? Você vai falar com ele o quê? Não, sua dieta está errada, eu vou ter que passar. É, Uai, tipo, o que você uai, vai não tem fazer, né? jeito. Porque se ele não está insulinizado adequadamente, não tem nada que se possa interpretar. O que não quer dizer que ele não está alimentando melhor, né, Ariane? Exatamente isso. Essa questão O da que não quer dizer que ele não monitorização. aprendeu. Sim, sim. Assim, quando monitoriza, a gente tem que saber o que fazer com aqueles dados. Não adianta o paciente chegar no consultório com o mapa todo bonitinho, né? Tem paciente que anota, tem que não. Tem paciente que anota glicemias variáveis, né? Alguma num horário, outra em outro, sem orientação. Mas você tem que saber o que você vai fazer com aquilo, né? E Saber aí, interpretar, saber julgar se aquilo ali, se o paciente precisa de uma, se é da alimentação, se o paciente tem dúvida, mas se não cabe a você a prescrição, mas pode caber a você buscar a equipe para ajudar o paciente. claro. E foi outra coisa que o curso ajudou demais, assim, a questão da monitorização glicêmica, né? As metas do tratamento. Gente, é uma informação, assim, básica, né? Mas que muitas vezes a gente acaba deixando, ficando desatualizada, né? Às vezes está usando alguma tabela que não é atual. Então não adianta, né? E é o que eu Tem falo que muito com o saber a pessoal. uhum, Isso. Que eu falo muito com o pessoal, usar gente, direito.
é simples. Insulinizar é simples, não é fácil, mas não é complicado. Só que você tem que agrupar o conhecimento em torno de um sentido, né? Então veja bem, olha para você ver o exemplo que você está dando. As metas de glicose, né? Uma hemoglobina glicada, são assim, que são as coisas do dia a dia de quem tem diabetes, né? Quem tem diabetes, na primeiro lugar, a gente entende que, infelizmente, ainda tem aquela mentalidade que tudo é em torno do médico. Mas, em segundo lugar, com certeza, é nutricionista. Com certeza. Todo mundo que tem diabetes sabe, em algum momento, que ele precisa da nutricionista. Sim. Nem todo mundo que tem diabetes fala assim, eu preciso agendar uma consulta com a minha enfermeira. Ou eu preciso procurar o meu farmacêutico. Ainda não é assim, né? Verdade. Em terceiro lugar, as pessoas falam... Sabe, todo mundo sabe. Qualquer paciente com diabetes vai te falar. Quando falar da alimentação com diabetes, ele vai falar, eu preciso de uma nutricionista. Em terceiro lugar, a gente ouve falando muito o quê? Do psicólogo. As pessoas ainda têm essa ideia, né? Tô sofrendo muito por causa do diabetes, tô triste, tô deprimido, tô revoltado, então eu preciso de um psicólogo, né? E o enfermeiro, o farmacêutico, esses membros importantíssimos da equipe, geralmente os pacientes vão quando eles são direcionados. Eles não procuram sozinhos esses profissionais. Não. Mas a nutrição eles procuram. Não é? O médico. A demanda para nutrição é gigantesca. Gigantesca, né? Gigantesca. E aí, ó, a Paula até colocou aqui, ó. A gente não consegue nem. Assim, muitas vezes, né? A realidade, quem trabalha aí nasce sabe, que a gente não consegue atender todos os pacientes individualmente, né? Então a gente tem que trabalhar com grupos que são riquíssimos, né, Ariane? Demais. Eu trabalhava com grupos de diabetes em Belo Horizonte e eu coloquei a equipe, né? Montamos esse grupo e cada profissional fazia um encontro. Eu era meio que a referência do grupo, mas eu abria os encontros profissionais. O dia que a farmacêutica foi e falou que tem que homogeneizar a insulina, sabe, a NPH, eu fiquei assim, chocada com o número de pacientes que não sabia. Quase ninguém. Quase ninguém. Quase ninguém. Assim, até um ou dois que sabia que tinha que homogeneizar a insulina. Sabe? Muito, nossa, mas é muito, vou te falar, a maioria. São duas coisas que todo profissional de saúde que lida com diabetes devia saber, e a maioria não sabe. E todo paciente devia saber, e a maioria não sabe. Que tem que homogeneizar NPH e que não pode jogar insumo de diabetes no lixo comum. Sim. Né? Sim. No lixo comum. São duas coisas que você pode perguntar para quase todo mundo. Pode sair, ó, quem pode sair perguntando. Joga o lixo, onde você joga os insumos de diabetes? Ah, eu pego a fitinha e jogo no lixo comum. Ainda tem pessoal que fala assim, ó, eu entorto a agulha, não preocupa não, doutora, que o gari não vai machucar. Eu falei, ah, meu Deus do céu. E o povo esquece. Então, esses detalhes fazem uma diferença surreal no tratamento do diabetes. Você hoje, depois de ter feito o curso de insulinoterapia, quando você vê um paciente com diabetes tipo 2, chegando usando o comprimido, com hemoglobina glicada muito alta, ou sintomático, como que é para você hoje receber esse paciente depois que você teve esse treinamento? E como que era antes para o paciente com diabetes tipo 2? Então, eu acredito hoje que durante a semana, nas lives, eu vi que falaram muito disso, mas existe o preconceito, né, Janice, em relação à insulina ainda. Então, é muito grande o número de pacientes que eu recebo com diabetes tipo 2, descompensado,
que ainda fala assim, já tentou de tudo, não conseguiu compensar, mas que não, insulina eu não quero. Não, insulina é o fim. Como se a insulina fosse, assim, né, um castigo. Então, eu ainda recebo com muita dificuldade. Na verdade, hoje, como eu sei, né, que deveria estar insulinizando, que deveria mudar aquela fórmula de tratamento, eu fico um pouco mais angustiada. Mas, ao mesmo tempo, feliz, assim, por saber dessa informação e poder procurar o profissional, o médico, ou a enfermeira, ou encaminhar para um endócrino, que vai poder insulinizar aquele paciente. E Entendeu? nesse Eu me processo aí, sinto você angustiada, está mas eu sei adiantando que anos, né? Eu falo assim, você está nossa, adiantando anos a vida do demais. paciente. Porque, gente, olha a importância disso. Uma pessoa como a Mariane, em Matozinhos, que é uma cidade pequena, para quem não é de Minas, né? Tem quantos mil habitantes Matozinhos? Tem em torno de 33 Pois é, ultimamente, mas uma um pouco cidade, acima de uma popularizada. uma cidade pequena, igual Matozinhos. Ela está dentro de uma equipe, numa cidade, por exemplo. Matozinhos tem endocrinologista atendendo Não. na rede SUS? Na rede Não, SUS, não. Tem que ser né? encaminhado para Belo Horizonte. Então você imagina, olha a trajetória, gente, desse paciente. Eu já estou Exato. falando tipo 2, né? Que é 90%. O paciente está numa cidade que não tem endocrinologista pelo SUS e ela trabalha pelo SUS. Ou seja, a maioria absoluta desses pacientes só chegarão ao endócrino se forem atendidos pelo SUS. Correto, Ariane? A maioria dos Correto. seus pacientes não vão pagar uma consulta, né? Não. Particular e A nem com plano de maioria, saúde, a grande né? maioria só se for encaminhado pelo SUS. E aí tem um outro problema que é o transporte, né? Isso, Muitas ainda tem vezes que chegar em Belo Horizonte, ainda tem que chegar em Belo Horizonte. né? E Nossa, aí vocês vejam bem, é paciente com diabetes tipo 2, ela tá lá com esse paciente, o paciente caiu na consulta de nutrição, que às vezes já está esperando essa consulta, né, Ariane? Que a muito gente sabe tempo. como que às vezes é difícil. Nós Olha a somos diferença. duas na rede aqui, Janice, para o município inteiro. Então, assim, e toda cidade pequena é Sim, assim, e cidade sim, grande também, não é também, fácil, porque aumenta a também. população e o número de profissional não Exatamente. aumenta na mesma proporção. Em BH, a Aí, minha demanda também era muito grande, né? Em Belo exatamente, então, Horizonte, na capital. vejam, gente, a diferença que é uma profissional como a Ariane está sabendo diabetes, sabendo insulinoterapia, sabendo as indicações da insulinoterapia para os pacientes com diabetes tipo 2, porque ela fez nosso curso, sabendo que o paciente com diabetes tipo 1 tinha que estar insulinizado em múltiplas Uhum, aplicações. sim. Ela, Uhum, ela mesmo não sendo prescritora, quando ela identifica aquele gargalo no tratamento e explica para o paciente sobre a insulinoterapia e encaminha para o endocrinologista ou conversa com o médico, com o enfermeiro da equipe, ela pode estar adiantando em 3 a 5 anos ou mais o início uhum, do tratamento adequado do paciente e assim exato. ajudando a prevenir complicação. Agora, quando a pessoa não sabe, né, Ariane, o que acontece? Você chega ali, faz Vai o continuar com seu preconceito. trabalho, faz o seu trabalho como nutricionista. O paciente não tem consultas com você com frequência, Não, não. vai voltar para a casinha dele mal controlado e na maioria das vezes o que a gente vê? Quando volta é numa internação, é Uhum. numa A complicação, complicação, é numa ferida exato. nos pés, né? Exatamente. E Uhum. aí a gente se pergunta para os profissionais de saúde, quantas pessoas com diabetes podem estar passando no seu local de atendimento nessa situação? E você está deixando passar Sim, por sim. falta de conhecimento, Conhecimento. né? Exatamente. Então E essa isso questão é... do preconceito da insulina, eu fico assim, horrorizada, né? E muitos profissionais de saúde mesmo têm esse preconceito, e às vezes eles colocam esse preconceito para o paciente, né? Se você não Pode até fizer isso, atrapalha, exatamente.
Quantos colegas que não têm essa noção julgam que aquele paciente com diabetes tipo 2 ou tipo 1 não estão fazendo o que foi prescrito e fica, ao invés de falar assim, olha, o senhor está com hemoglobina glicada de 10, 11, eu não sei quanto tempo, não é a primeira vez que o senhor vem aqui. O senhor está me dizendo que o senhor está conseguindo fazer, seguir o plano alimentar, fazer um exercício. Então, talvez seja o caso do senhor começar a usar uma insulina. A insulina vai ser boa para o senhor vai se sentir melhor com isso aí. E ele já vai, mesmo que ele não receba insulina naquela hora, né, Ariane? Ele vai o quê? Olha, a profissional me falou que eu posso ficar melhor, Ele que eu vai posso sentir trabalhando aqui. bem. Isto, que eu posso me sentir bem, que eu posso ficar melhor, que eu vou ver minha glicose melhor, né? Que meus exames vão ficar melhor, que eu não vou ter tanta chance de complicar o diabetes. E a gente que é profissional de saúde, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, por exemplo, uma paciente nossa do ambulatório, nova lá no ambulatório da Santa Casa, com um comprometimento renal importante, né? Quando a gente atendeu, a gente já sabia que ela era pré-dialítica, né? Ela já estava assim, em níveis para ser encaminhada para diálise. E foi a primeira consulta dela. A gente encaminhou para o nefrologista, né? Ela já tinha uma consulta agendada em uma unidade, um centro de especialidades aqui de Belo Horizonte, não era o nosso da Santa Casa, e ela me mandou uma mensagem. Doutora, olha para você ver que coisa séria. Doutora, eu fui atendida hoje pela equipe de nefrologia e eu perguntei, o nefrologista me falou que já me deu o documento, né, para poder encaminhar para ela começar a fazer diálise, né, porque ela já está com indicação. Aí eu perguntei para ele o que eu poderia comer. E aí eu recebi a seguinte resposta. Pode comer qualquer coisa, porque do jeito que você tá, pior não fica. Meu Deus do céu. Como assim? Pior não fica. Você nunca fez dieta mesmo? Por isso que você tá desse jeito e tá indo para diálise. Que falta de cuidado, né? E aí você vê o quanto que em relação à diabetes, que é uma doença muito prevalente, nós profissionais de saúde precisamos melhorar juntos, como equipe, né? Porque, por mais grave que ela esteja, ela tem diabetes. Melhorar a alimentação dela em relação aos cuidados que ela precisa ter antes de começar a diálise é importante, porque ela não vai começar a diálise hoje. Demais. E como se a diálise não, né, se a diálise não fosse requerer nenhum cuidado também com a alimentação. Exatamente. Exatamente. E por que trabalhar com a equipe é tão importante? Porque aí o que eu fiz na hora? Eu mandei uma mensagem para uma das nutricionistas da nossa equipe, a Priscila, que vocês já viram nas lives aí, que a gente está começando a fazer as lives sobre a nutrição na doença renal crônica. A Priscila trabalha num centro de diálise. Eu falei com a paciente, olha, a Priscila vai te ligar hoje à tarde. Olha, a Priscila está até aí, ó. A Priscila vai te ligar hoje à tarde, vai conversar com você, vai te explicar e também vai te explicar um pouquinho sobre a diálise, para você ver que você vai se sentir melhor, porque você não está bem com a diálise. Né? Aí eu conversei com ela, disse, não, deixa que ela vai te ligar, a gente vai responder essa sua demanda que precisa ser respondida. Então, muito desse papel da equipe em conjunto com o conhecimento, ele transforma a vida da paciente. Igual a paciente, na hora que eu falei isso, ela falou assim, doutora, não é que eu tô achando ruim de fazer diálise, não, eu acho que eu vou ficar melhor, mas do jeito que tá falando, eu tô sentindo que eu vou morrer. Nossa, porque nada mais adianta. Né? Esperança dela, né? Às vezes ela tá fazendo tratamento que ela tá colocando as esperanças naquilo e escuta uma frase dessa. Porque ela sabe. Gente, porque o paciente, ele sabe que ele não tá bem com
quando ele tem uma indicação, por exemplo, às vezes ele vê que ele não está controlado, às vezes ele vê que ele está ficando espoliado, está emagrecendo, né? Está perdendo a massa muscular, está acordando a noite toda para urinar, está sintomático, está vendo que as complicações às vezes estão aparecendo, né? Então, o que acontece? Se você chega num profissional de saúde e ele te ameaça com insulina, ele fala que você não está fazendo as coisas, ele reclama, ou só, eu falo com o povo assim, solta todo o amargor dos problemas dele em cima da pessoa, o que era para ser uma bênção na vida do paciente, vindo da boca da equipe, se transforma no cruz credo, vou embora, vou sair daqui correndo, né? Vai virar um pesadelo. Não é isso? Exatamente. Uhum. Não é? Então, isso é uma coisa muito importante, gente, que a gente tenha um olhar, né, diferente sobre a insulinoterapia como equipe. Como equipe. Não é? Porque se ele chega... Não é. Exatamente. Se não tiver a oportunidade de ser como equipe, né? Se for em um consultório particular, que seja como profissional que pode buscar informações desse paciente com o outro profissional que está atendendo ele. Né? Então, eu falo que isso é muito importante na insulinoterapia. Então, ter um profissional nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, psicólogos também, como eu falei com vocês. Sim. Às vezes o pessoal da psicologia fala assim, mas eu sou psicóloga, eu não tive formação nenhuma disso na área de saúde, e aí eu vou entender de insulina, né? Então, assim, gente, é como eu falei com vocês, é simples, mas não é fácil. Então, se você entende sobre a insulina, o esquema, se você tem aquela ideia geral, mesmo que não seja a sua função prescrever, o seu olhar dentro da equipe como psicólogo, ele é diferente. Não é? Sem dúvida. Ele é diferente, porque você vai entender o que é uma hipoglicemia pela insulina. Você vai entender o que é um tratamento intensivo, o que é um tratamento convencional, né? Então, gente, só de aprender e não falar bobagem, já tá bom demais da conta. Só de não falar que a insulina é o fim da linha, já tá bom demais. Só de não falar, como eu já ouvi, às vezes, paciente contando. Tá vendo por que o senhor foi para insulina? Sim. O senhor nunca fez a dieta que eu passei? Eu já escutei. Já escutei paciente me contando isso. Se o senhor tivesse feito, outra coisa que a gente tem escutado muito hoje em dia. Corta o carboidrato que baixa. Uhum, exatamente. Exatamente. Para de comer carboidrato. Já escutei algumas vezes também, né? Quando o paciente usa insulina, assim, às vezes algum familiar que me fala, sabe? Mas ele tem que comer, doutor, porque esse remédio que eles chamam de doutora, né? Esse remédio que ele toma é muito forte, aí dá muita fome, ele tem que comer. Então, assim, ali eu já estou observando que tem algum erro, né? Que ou tem uma quantidade a mais, ou tem um horário que não está adequado. Porque, às vezes, o paciente está comendo e está ficando com fome, está ficando com fome, está ficando com fome. Uai, peraí, o que está acontecendo? Será que essa insulina está adequada? Sabe? Então, exatamente. Não, e outra, como que o paciente com glicado de 10, 12 não vai ter fome? Se você não entende isso, você vai julgar o paciente, porque ele está mal controlado, ele precisa de ajuste total do tratamento. E isso é muito comum os pais chegarem, Ariane, eu acho até engraçado, os pais chegam e falam assim, doutor, eu até levei na nutricionista, primeira consulta, eu até levei, doutora, só que eu te falar, aquele plano alimentar é de passar fome. Eu fico assim... E geralmente são pessoas que eu conheço, né, na área, né, de nutrição. Sim. Eu disse, cadê esse plano alimentar? Me dá aí. Aí eu pego. Aí ela falou assim, tá vendo, doutor? Ele tá passando fome com esse plano alimentar, porque não é possível. Ele acaba de comer, ele fala assim, estou com fome. Ou então ele tá ansioso, tá deprimido, fala um tanto de coisa, só não fala que tá mal controlado, né? Sim. Só que a glicada é alta. Eu falo assim, deixa eu te falar... Aí, às vezes, eu chego pros meninos e falo assim, deixa eu te falar, se eu tivesse com a sua glicose,
E se eu tivesse comendo isso aqui, a moça já tinha caído no chão morta. Porque eu ia estar com fome esse. Eu ia estar com fome. Aí a gente tem que ter paciência. Por quê? A pessoa está com um plano alimentar na mão, mas com hemoglobina glicada de 12, 13, 21, como a gente já viu no ambulatório. Enquanto não estabilizar a glicose e der insulina, aquele apetite não vai melhorar. Tem que ter paciência. Não é sair do consultório da nutricionista, né, Ariane, e falar assim, a partir de amanhã eu dou conta. Não, porque o processo da hiperglicemia te dá aquela sensação de fome. Por quê? Porque a glicose que você está comendo, ela não estava sendo absorvida, porque não tinha insulina suficiente. Então, como que vai ficar, né? Como que vai ficar sem fome, gente? Então, tem que ter um tempo. Eu falo assim, espera. Faz o máximo que você dá conta. Sim. Vamos aplicar as insulinas. Vamos hidratar bastante. Eu falo muito com os pacientes assim, né? Vamos tapear o estômago, né? Com limonada, com suco de lima, com adoçante, com a gelatina. Com a gelatina diet, com água, com chá, porque você fica com aquela sensação de que você está mastigando, né? E daqui a pouco isso vai melhorar e vai dar certo, e você vai seguindo aí, né, o seu plano alimentar. Agora, se você como nutricionista não souber isto, o que você vai falar? Você vai pensar que o paciente está mentindo para você, que ele não está comendo aquilo, né? Exatamente. Você nunca vai pensar que é a insulina, que é o tratamento. Exatamente. E outra, pior do que isso, né? Tem gente que vai lá e fala assim com o paciente, só volta aqui quando você estiver fazendo. Você sabe que quando é que o paciente vai voltar? É nunca. Nunca. Né? É nunca. Né? Exatamente. E fora o que... Isso é porque a gente está falando de uma coisa mais complexa, né, gente? Porque a Ariane hoje, ela tem a formação em insulinoterapia e ela tem a formação em contagem de carboidrato. Tem gente que não sabe nada. E tem muito profissional de saúde que fala com os pacientes aquela frase de 100 anos atrás, né? Quem tem diabetes não pode comer doce. Você nunca mais vai tomar um sorvete. Você nunca mais vai poder comer um bolo no seu aniversário. Isto, independente de que área que o profissional de saúde estiver. Agora, quando sai... Já chega falando isso no consultório, né? Ah, eu não posso comer doce não, né, doutora? Ah, não tenho mais vida. Para eles é isso, eu não tenho mais vida. Eu não posso comer açúcar, não posso comer doce, não posso comer... Né? Exatamente. Não pode. E aí, não é verdade. O problema de tudo é que não é verdade isso mais, né? Exato. Porque eu falo, gente, que é diferente endócrino, que fala uma coisa que não é ver que isso... Aqui, ó, a Micheline colocou aqui, ó. No dia que descobrimos a diabetes do meu filho, que estava com 11 anos, o endócrino virou para ele e disse que nunca mais ele ia poder comer doce, chocolate e sorvete. Olha que maldade, que falta de psicologia. Nem é questão da maldade, a questão é que não é verdade à luz do conhecimento atual. Numa idade, né? Que tem que considerar o que você está falando ali de alimentação. Olha, 11 anos, não pode comer doce, chocolate, sorvete. Poxa. Não, exatamente. Agora, às vezes a gente até fala com os pacientes, eu falo assim, olha, não é que você não pode. Nesses primeiros dias, seria bom você evitar, porque vai subir mais e a gente está ajustando a dose. Talvez daqui uma semana, as coisas já entram no eixo e a gente vai organizando para uma alimentação saudável que atenda às coisas que você gosta. E aí você vai aprender a comer. Só que o problema é que isso não é verdade, que ele não pode mais comer, né? É diferente. E às vezes eu até falo com os pacientes o seguinte, quando não é possível, não é possível, né? Igual, por exemplo, você vai pegar um paciente que está com potássio elevado e vai falar com ele assim, não, come isso aí, ó, que é cheio de potássio. Claro que você não vai falar, claro que né? Né? É muito diferente, né? É muito diferente. Falar nunca mais, nossa. Exatamente. Né? Tratamento para poder controlar isso, para ficar uma diabetes compensadinha e você poder fazer, né, o consumo desses alimentos.
não tem possibilidade, nunca mais, é muito forte. Gente, pelo amor de Deus, e outra coisa. É o que eu falo muito com o pessoal, que a gente tem que ser muito realista, né? Não perca seu tempo como profissional de saúde falando para as pessoas o que que ela deve, o que que ela não deve fazer, porque no fundo, a gente faz o que a gente quer, não é? Uhum, A gente faz o que a gente quer. Ué, não exatamente. tem ninguém, você pode ajoelhar aqui e falar assim, ó, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não. Se você levantar de manhã e falar assim, eu vou fazer e é isso que eu vou fazer mesmo. O problema é que a diferença é quando você entende por que isso ou por que aquilo. E aí fica diferente. E aí, Exatamente. não é? E aí a gente tem que entender por quê. Você acha realmente que um menino, uma criança, uma adolescente, que alguém falar, você nunca mais vai poder comer isso. Que não está correto, né? Que além de tudo está errado. Mas você fala que ele realmente não vai comer. Não mesmo. Vai comer escondido, Que é pode muito gerar até um pior. transtorno alimentar, daí para Exatamente. Né? muito pior. Relembrando para todo mundo aí. Um dos principais fatores de risco para transtorno alimentar, que por sinal é frequente em quem tem diabetes na adolescência, são dietas restritivas. É o pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. A pessoa vive em torno do pode, não pode, né? E isso é muito prejudicial. Então, quando um profissional da equipe, seja médico ou não está alinhado com a ciência, gente, às vezes era melhor que o paciente nem tivesse feito aquela consulta. Uhum. Porque o que você pode estragar no futuro dessa pessoa, é melhor você não fazer a consulta. É melhor você, não era melhor que você tivesse ficado em casa, né? Ó, o Sim, com Ivan certeza. colocou aqui, ó, quero fazer meu depoimento aqui assistindo as lives, Uhum. fiquei motivado a mudar e uma coisa que eu tomei a decisão foi aprender a fazer a contagem de carboidratos depois de 23 anos de Uau, diabetes. tô Parabéns, Ivan. Ó, eu vou aprender e vou praticar, né? Então, muito bem. isso aí é muito, muito, muito importante. A decisão, né, Uhum. gente? Né? Sim. Então, eu acho que E isso aí, pode falar. o curso de contagem de carboidratos também, meu Deus, abriu a minha cabeça, porque eu não tinha tido oportunidade antes, né, de conhecer corretamente o, né, como que é feita a contagem de carboidratos. E eu tinha, assim, uma ideia diferente do que é realmente, sabe? E hoje eu vejo, assim, que é possível para um número maior de pacientes do que eu imaginava, sabe? Exatamente. Eu As pessoas acham imaginava que muito que é era, pro tipo um, né? tipo, eu pensava isso. Que antes de fazer o curso eu pensava isso. Que não tinha opção para o tipo 2, né? Mas não é bem isso. Tem que ser bem orientado, claro, tem que ser bem acompanhado. Mas eu sinto a contagem de carboidrato, eu não tenho diabetes, né? Mas eu vejo como uma liberdade, assim, muito grande, né? E Dá o, uma liberdade muito grande para o paciente. e o tanto de coisa que você pode tirar, mesmo que não seja a contagem, né? Assim, completa, o tanto de coisa de conhecimento que você pode tirar e aplicar, mesmo que seja progressivo, no dia a dia do Sim, paciente, né? exatamente. Isso, não é só para contagem que você vai fazer aquele curso e aprender. Você aprende desde o básico, né? O que eu achei mais importante, o mais interessante no curso, é que você tem aulas muito básicas. Lá da fisiopatologia do diabetes, às vezes a gente já esqueceu mesmo, coisa que a gente estuda na faculdade, né? E assim, é um Exatamente. conhecimento muito grande, muito grande. Então, você vai saber trabalhar muito melhor com os pacientes a partir desse conhecimento. Então eu falo que esse contexto, né? A Leninha colocou aqui, ó, tenho diabetes como de tudo um pouco mais, tenho maior controle da minha glicose sempre que vou comer algo,
sei que sobe minha glicose, vejo antes como está. Gente, porque quem não tem diabetes, come a glicose também sobe, né? Sim, Então eu falo que exatamente. a gente tem que saber uma coisa que é fundamental e que a maioria das pessoas não entendem. As pessoas não entendem, Ariane, que o cálculo nutricional é para as necessidades da pessoa. Sim, Que ninguém individual. fica aumentando ou diminuindo para atender ao diabetes, né? Sim. E às vezes as pessoas falam assim, quando minha glicose está alta, eu não faço a Uhum. refeição. Porque aí ela Exato. abaixa, claro que vai abaixar, não está ingerindo a caloria, Claro. não É, está ué. consumindo o Não que vai. precisa, como é que não vai abaixar? Se não Uhum. baixar, o trem tá feio mesmo, né? E aí, o Aí que tá que seria horroroso. correto? O que eu aprendi no curso que seria correto? Né? Corrigir aquela glicemia e alimentar normalmente. Claro, né? Sempre orientei que deve alimentar e tal. E corrigir, a correção é tão importante. Que é outra Isso, coisa que então, eu vejo muitos pacientes não fazendo. é a Muitos maioria, pacientes né? não sendo orientados, na verdade, né? Então, Exatamente. Então eu falo, gente, a gente tem que entender e tem que passar isso para frente. O uhum, cálculo, né, nutricional, o geral, né, calórico, de micro e macronutrientes, ele é para necessidade da do pessoa. dia a Então, isso vocês dia. têm que decorar, né? Uhum. Então, se eu tô comendo isto, se eu tenho diabetes tipo 1, estou com o meu plano calculado para mim e minha glicose está alta ou está baixa, eu não vou corrigir o meu controle do diabetes ficando sem comer ou morrendo de comer. Não é assim que a Sim. gente corrige. A gente corrige ajustando os fatores em torno do tratamento e também a dose de insulina. Uhum. Porque Sim. senão, pelo contrário, é um tiro no pé, né, Ariane? Se você vai Sim. dormir com a glicose mais elevada e aí Não você corrige. faz a opção de não comer mais nada depois de 6 horas da tarde porque está alto, tem grande Uhum. chance de sua glicose ficar boa. Só que no dia que você comer, vai subir. Ela vai E no dia que funcionar. você levar para o médico um diário baseado em omissão de refeição, de caloria, de macro e micronutriente, às vezes a Uhum. interpretação da sua glicose vai estar errada. Exatamente. E A muitas vezes o interpreta... paciente não fala com o médico que omitiu aquela refeição. Isso. A interpretação em cima do erro só gera uma coisa, gente, outro erro. Outro erro, com E aí, às certeza. vezes, a gente só vai descobrir os erros na hora que explodiu, né? Na hora que o Uhum. trem tá assim, ó, pronto. Ah, vai, agora não tem mais jeito, agora tem que voltar lá atrás, né? Uhum. E, Sim. é, e tentar resgatar todas essas coisas aí, né? Então eu falo, Exatamente. gente, o aprendizado, as coisas que a gente precisa fazer, o dia a dia da gente, esse contexto, ele é muito importante, né? Uhum. Ele é Com certeza. muito importante para que a gente possa mudar essa história. Então, do ponto de vista da nutrição, gente, fica essa dica aí para todo mundo, né? Cuidado Uhum. com o que você está fazendo, cuidado com o que você está ouvindo. A gente também tem que aprender a julgar as coisas, né, Ariane? Sim, com certeza. E às vezes eu falo muito Cada isso com o termo, cada paciente. coisa que a gente fala, a gente tem que levar em consideração e saber o que você vai falar em cima daquilo, né? Exatamente, né? Então, é uma lição que a gente vai aprendendo aí como equipe, né? Uhum. Tudo que a gente precisa aí no nosso dia a dia. Por quê? Porque quanto mais o tratamento for em equipe, for em conjunto, houver o entendimento, as consultas frequentes, maior é a chance do controle do diabetes, né? Sim, Quanto claro. melhor controlado for o diabetes, maior é a chance, né, de que essa pessoa previna complicações do diabetes, Complicação. né? Porque isso a Exatamente. gente precisa entender, né, gente? Que é uma coisa que a gente fala muito nas lives. Tem até uma pessoa que falou aqui que o esposo
fez um exame, estava com uma glicemia, a entendi, de 129, uma glicada de 6,5, e que a médica só mandou fazer dieta e exercício, mesmo ele falando que já fazia low carb, não deu remédio, pediu para refazer com 3 meses. Isso é um ponto, né? A gente já tem um atraso do diagnóstico muito importante no Brasil, no mundo, né? Atraso do diagnóstico do diabetes. E o que a gente tem que levar em consideração também? Complicação do diabetes em pessoas que sempre estiveram bem controladas ou próxima do controle não é o mais comum, né? Sim. A complicação do diabetes, ela vem com o tempo de doença, tá? E o tempo de doença e o valor das glicadas, eles contam, tá? Com certeza. Isso também é muito importante, tá? E a gente tem que lembrar de um outro fator que é muito importante, que a gente sempre fala nas lives. Tem pessoas que nos primeiros anos de diabetes foram muito bem controladas e às vezes não está tão bem controlada no futuro e não tem tanta complicação. E tem gente que nas primeiras décadas, às vezes, de diabetes, nunca teve um bom controle e depois controla. Só que na hora que controla, o tempo já contou. Então, 5, 10, 15, às vezes 20 ou mais de diabetes. E tem uma outra coisa que é muito importante, principalmente em relação à doença renal, gente. Nem toda doença renal é de diabetes, embora ela seja muito frequente. Às vezes tem pessoas com diabetes que estão fazendo os exames e não tem alteração nos exames e de repente de uma consulta para outra deteriora a função renal. Tem que fazer diagnósticos diferenciais, né? Então eu acho que isso é muito importante em relação às complicações, a gente aproveitar para falar dessa questão do trabalho em equipe, né? Porque não é fácil, né? E as pessoas têm que ir aprendendo aí, né? Nesse dia a dia. Então, gente, nosso tempo está acabando aqui, né, Ariane? E então, gente, eu vou deixar aqui o meu muito obrigada para a Ariane. Foi maravilhoso ouvir esse feedback de como que as coisas estão sendo melhores para os seus pacientes. E vou passar a palavra para a Ariane, para ela despedir aí, deixar a mensagem final dela. Eu quero agradecer muito também a oportunidade mesmo de ter feito o curso. Quando eu conheci, quando eu fui participando das aulas, minha vontade era ter 50 janistas, pelo menos. E os outros profissionais também, que são muito solícitos, gente. Nossa, meu Deus, como que a equipe de curso, que a equipe da clínica, né, é tão solícita. Eu fiquei, assim, muito maravilhada mesmo. Eu aprendi demais. Nossa, contribuiu muito para minha formação, muito para minha visão com o paciente hoje, sabe? Então, eu fico muito mesmo agradecida a vocês. E já que eu não posso, né, multiplicar as janistas, de forma que eu tenho tentado divulgar mesmo o curso, né? Para todos os profissionais conhecerem cada vez mais, para a gente melhorar. Você imagina que maravilha se sua equipe toda fosse treinada em insulina, como que sua vida seria mais fácil de seus pacientes, não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, multiplicar equipes, né? E os pacientes também cobrem da sua equipe, mostrem o que vocês estão aprendendo, encaminha, gente. Porque às vezes aquela pessoa precisa de uma oportunidade para ler uma coisa nova, assistir um vídeo, né? Então, eu acho que isso é muito importante no dia a dia. Pessoal, muito obrigada, Ariane.